Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E hoje eu vou fazer mais uma crítica pra vocês e dessa vez é sobre um filme que vai terminar uma trilogia de filmes que é Maze Runner: A Cura Mortal. Esse filme aí tem muitas questões em cima dele, até porque o nosso querido ator principal, Dylan O'Brien, sofreu um acidente durante as gravações do filme, né, no caso. Então, vamos falar um pouquinho aí desse filme. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha. Maze Runner: A Cura Mortal é o terceiro filme da franquia Maze Runner e, consequentemente, também o último filme. O filme é estrelado pelo Dylan O'Brien, que ficou mais conhecido por sua atuação em Teen Wolf, né, lá atrás, e também aí saiu de Teen Wolf para as telonas, já fez vários filmes, incluindo essa franquia. Ele fez um bom personagem principal, mas durante as gravações desse último filme, ele sofreu um acidente muito sério, ele ficou internado por um bom tempo e muita gente não sabia se esse filme ia realmente sair, o que ia acontecer, e enfim, a gente finalmente teve o filme com quase 2 anos, 3 anos de diferença do segundo filme, que quase ninguém lembra mais o que aconteceu. Eu não lembrava mais o que tinha acontecido quando eu sentei pra assistir o novo Maze Runner, mas a gente tem a finalização da franquia, o que também é uma coisa boa. O filme, ele tem 3 horas de duração praticamente, ele é muito longo. Eu acho que se a gente tivesse em uma situação um pouco diferente, talvez no auge dessas franquias adolescentes distópicas, Maze Runner: A Cura Mortal poderia sim ter sido dividido em 2 partes. Eu acho que eles têm história para essas 2 partes, e até onde eu sei, muita coisa do livro foi cortada, foi deixada de lado, foi modificada, então eu acho que eles teriam sim pano pra manga para fazer 2 filmes, mas a essa altura do campeonato eu acho que já nem compensa mais o lucro de fazer 2 filmes, até por todas essas questões do próprio acidente do Dylan. Então a gente tem aí um filme que é bastante adolescente, mas eu acho que a pior questão desse filme, eu acho que o grande problema desse filme é que ele é muito genérico. Diferente do Maze Runner, o primeiro, que é muito bom, é um filme ótimo, tem uma história boa que deixa você intrigado, você quer solucionar o mistério. Esse filme, ele parece só uma mistura dos 2 primeiros e eles jogaram lá todos os elementos dos 2 primeiros filmes nesse filme. Tem corrida, tem labirinto, tem coisas a serem solucionadas, tem os zumbis lá, né, os cranks. Então, eu acho que ele é uma mistura dos 2 e ele acaba não tendo uma personalidade própria e isso prejudica sim o filme em alguns momentos. Falando um pouco da parte de ação do filme, ele é um puta filme de ação. É um filme de ação muito bom, tem algumas sequências que são de tirar o fôlego, que deixam no chinelo esses filmes de ação profissionais aí, como Missão Impossível, até o próprio Velozes e Furiosos, porque tem umas cenas de ação sensacionais. Eu acho que todos os atores estavam super afim de fazer essas cenas. O próprio Dylan se doa muito no momento onde ele tá fazendo as cenas de ação, de pular de um lado pro outro, de atirar, de explosão, avião, carro, corrida, trem, muita coisa. As cenas de ação compensam bastante o filme, mas é lógico que não dá pra você segurar um filme de 3 horas só com cenas de ação, não é mesmo, Transformers? Então eu acho que é lógico, as cenas são boas, mas eu esperava que a história tivesse alguma coisa mais interessante, não fosse só um vai e vem meio sem sentido, que acabou ficando ali aquela coisa de eles vão procurar, daí eles não acham, daí eles procuram de novo, daí eles não acham de novo, daí eles procuram mais uma terceira vez, e aí fica aquela coisa. Mas é lógico que eles precisavam amarrar várias pontas soltas que ficaram tanto no primeiro quanto no segundo filme, unir diversos personagens que estavam espalhados por vários lugares e vários cenários ali, né? Então eu acho que acontece isso, mas o filme, ele atinge o clímax e naquela hora que você pensa, nossa, tá acabando o filme, começa um segundo clímax e você fica meio tipo, achei que ia acabar o filme. Mas tudo bem, porque óbvio, não poderia acabar do jeito que seria se fosse pós esse primeiro clímax, né? Então a gente tem aí um bom final, o final agrada, tá? O final explica tudo, eles resolvem todas as questões, todos os personagens tem os seus finais desenvolvidos, tem um final digno, não sei, porque tem alguns personagens que eu preferia ver um final diferente, mas todos os personagens estão ali, estão explicados o que acontece com ele, você entende, você se sente satisfeito. Então eu acho que como um filme para encerrar a franquia, ele funciona muito bem e vai agradar muito aos fãs que estão esperando aí vários anos para assistir esse filme, aos fãs que leram os livros. Eu acho que as mudanças foram bastante impactantes, né, em alguns aspectos, principalmente quando a gente fala de determinados personagens, do que acontece com eles no livro e do que acontece com eles no filme,
mas tudo isso consegue se encaixar muito bem dentro da trama da história, sem ficar uma coisa meio tipo sem pé nem cabeça, que às vezes acontece quando você resolve mudar alguma coisa do livro pro filme, né? Então eu acho que a adaptação foi sim boa, eu acho que eles conseguiram trabalhar essa história enorme que eles tinham pra contar nesse terceiro filme. O filme, ele, apesar de ter 3 horas, não fica chato e não fica cansativo, mas com certeza não é um filme que eu assistiria por uma segunda vez, porque ele tem todo esse tempo aí de duração, sabe? Ele parece que não te dá uma pausa. Então eu acho que ele tem aí os seus méritos e tem as coisas boas, e eu acho que como encerramento de franquia, ele funciona muito bem, mas ao mesmo tempo ele também tem o seu lado um pouco chateante, né? Uma coisa que talvez não tenha funcionado tão bem. Eu acho que se a gente não tivesse tido todo esse rolo do acidente e se esse último filme tivesse sido lançado no prazo em que ele deveria ter sido lançado, talvez a história fosse completamente diferente e talvez ele fosse um filme que só agradasse. Mas eu acho que no contexto onde a gente tá agora, a gente percebe que tem algumas coisas que acabaram ficando muito arrastadas e a gente perdeu um pouco aquele ritmo que a gente tava vindo dos 2 primeiros filmes, e eu acho que isso também prejudica bastante o filme. Mas ainda assim, ele é um blockbuster, vai estrear no verão brasileiro, eu acho que ele vai ser bombástico nesse verão brasileiro, e lógico, é um filme que vale a pena você assistir, mesmo se você nem liga muito pra franquia de Maze Runner, porque como eu falei, é um filme que tem cenas de ação sensacionais, ele tem uma história que você acaba ficando interessado, você se envolve nos personagens, você quer saber o que vai acontecer com aqueles personagens, porque todos eles são bastante carismáticos, né, não só o Dylan. Então eu acho que é um filme que vale a pena sim, eu acho que dá pra ir assistir, dá pra ir no cinema, dá pra levar o seu sobrinho que é fã do filme, você vai se divertir também. Então eu acho que no final ele entrega o que ele promete, que é um bom entretenimento bem feito, com uma fotografia boa, com uma história boa, com atuações boas, e ele mostra mais uma vez que pra ser um filme adolescente, né, uma história adolescente, você não precisa ter histórias rasas, você não precisa ter atuações rasas e você não precisa ter efeitos ruins. Você pode ter tudo muito bem feito, muito bem produzido, tudo muito bem pensado, e você entrega uma história adolescente que é muito boa e que finaliza aí essa franquia de uma forma excepcional. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha crítica de hoje. Se vocês gostam da franquia Maze Runner, comentem aqui embaixo qual dos filmes é o seu preferido e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!